Gente, eu moro num condomínio, né? Aí, beleza. Se mudaram pra aqui pra frente da minha casa, é uma família. Aí tem a menininha pequenininha, tem a mãe, o pai e o filho, que o filho, infelizmente, tem minha idade. E meus pais têm um problema que eles acham que todo vizinho novo, eles têm que fazer amizade. E quem tem que fazer amizade também? Eu. E aí, quando eles descobriram que o vizinho, tipo assim, dava certinho, dava a menininha pequenininha com meu irmãozinho pequenininho, o menino da minha idade comigo e os pais lá juntos, eles acharam que a gente ia virar melhores amigos. Eu já tava acostumada a virar amiga desses vizinhos e tal, só que aí, tipo assim, no dia seguinte ia ter o jantar. E aí, enfim, eu já tava indo dormir. Eu acho que eram, tipo assim, umas 9h30. Eu tava escutando um barulho. Eu coloquei a cabeça no travesseiro. Na hora que eu coloquei a cabeça no travesseiro, me começa um anjo de Deus, a tocar bateria. Eu juro pra vocês que eu fiquei parada na minha cama por uns 10 minutos, só olhando assim pra parede, esperando ele parar. Fui pra janela pra ver quem que era, né, o vizinho que tava tocando essa bendita música. E aí eu vi da janela que era o meu vizinho novo. Eu vi, tipo assim, ele de costas tocando bateria. Mas eu fiquei revoltada, porque eu gosto de ter meu sono bem regulado, entendeu? Então eu fui de pijama. Eu tava tão revoltada que eu fui de pijama. Bati na casa do menino assim, ó. Aí a menina abriu uma cara de songamonga. Aí eu falei assim, então, você que tá tocando bateria aqui? E assim, o menino era bonito, tá, gente? Então eu fiquei um pouco nervosa na hora de xingar ele. Aí ele falou assim, só eu, por quê? Por que será? São 9h30 da noite e você tá tocando bateria, seu imbecil. Aí eu falei assim, então, sua vizinha aqui da frente, que infelizmente vai ter que jantar com você amanhã, se você pudesse me proporcionar uma noite de sono em paz, eu gostaria de, assim, te agradecer, né? Aí ele falou assim, ah tá, foi mal. Beleza. Ele passou mais 5 minutos tocando guitarra. Mais 5 minutos. Quase que eu já fui lá de novo. Aí ele parou, né? Aí beleza, no dia seguinte era o jantar. A irmã dele, a família dele é toda uma gracinha. Só ele que é muito chato. Teve um dia que os meus pais foram sair pra levar meu irmão pra poder fazer um exame de sei lá o quê. E eu tinha aula, então assim, não tinha ninguém pra me levar. E aí eu não sabia que eles iam levar meu irmão pra fazer um exame. Então eu simplesmente acordei e foi surpresa. Aí eu tava lá esperando na porta e me sai o vizinho gato com o carro dele. Só me olhou assim de lado, abaixou o óculos de sol dele. E aí, sabe, gente, ai, não fiquei com ódio mortal dele. Aí falou assim, não sabia que você faltava aula. Aí falou assim, não tô faltando aula não, é porque meus pais não vieram me buscar. Aí ele falou assim, ah, entendi, então eu acho que eu vou indo. Aí eu fiquei assim, mano, que cara de palha, nossa, ele me ofereceu uma carona. Aí ele falou, você é muito chata, mas eu vou te ajudar, entra no carro. Ai, nossa, eu fiquei com... Enfim, aí eu entrei no carro dele, cheguei à escola, foi horrível. Mas a playlist dele é muito boa. Aí tudo bem, gente. Depois eu fui pra uma festa que teve no nosso condomínio. E nossos pais obrigaram a gente a ir juntos. Porque era tipo baile. Aí eles achavam que ia ajudar na nossa relação. Realmente ajudou. Depois daquela festa a gente beijou e se apaixonou. Agora a gente tá namorando. E vai pra mesma faculdade. Minha amiga me apresentou pro amigo do namorado dela. E a gente começou a conversar. E sério, gente, esse menino se achava demais. E quando eu digo demais, é demais mesmo. A última Coca-Cola do deserto. Ia ter uma festa e a gente combinou de se encontrar nessa festa. Quando eu cheguei lá, eu vi ele no meio de uma rodinha com vários outros meninos, como se estivesse contando uma coisa muito maravilhosa que aconteceu na vida dele. E eu, meu Deus, mandei mensagem pra ele dizendo que tava ali. E lá se veio ele fazendo a maior cena, acenando pra todo mundo, se achando maioral. Quando ele chegou perto de mim, que eu olhei na cara dele, a única coisa que eu consegui dizer foi, tem uma meleca enorme no teu nariz. E ele ficou... Eu estou errada por expulsar meu cunhado de casa. Meu cunhado perdeu a esposa, não tem emprego, estava morando comigo, o meu marido e o meu bebê de 4 meses. Ele é muito exigente, fica pedindo para eu cozinhar, limpar e além de fazer comentários super desconfortáveis sobre o meu corpo. Se eu me sinto bem no corpo pós-parto, que o meu corpo mudou muito depois de ter um bebê. É muito irritante. Mas o meu marido diz para eu deixar para lá porque ele tá de luto e não está pensando direito. Mas ontem foi a gota d'água. Minhas melhores amigas me visitaram pela primeira vez e estavam conhecendo meu bebê na sala de estar. O meu cunhado acordou 4 horas da tarde, como sempre, e ficou no sofá querendo entrar na conversa. Nós estávamos falando de como o dia tá curto e estamos sempre ocupadas. E ele disse, e aí, quando você vai perder esse corpo de gravidez? Você devia aproveitar o próximo mês, antes que seja tarde. Eu estava chocada. Totalmente envergonhada, e as minhas amigas também nem sabiam o que dizer, e ele queria minha resposta. Eu disse, na verdade, não está nos meus planos perder o corpo de gravidez tão cedo, infelizmente, mas está nos meus planos perder um peso morto, que é você e tudo que você pede, como se eu fosse uma empregada, enquanto eu ainda tenho que cuidar de um recém-nascido. Eu levantei do sofá, falei para ele pegar as coisas dele e sair. Eu não podia mais fazer isso. O meu marido não está me apoiando em nada.
e disse que eu estou errada. E eu que fui corna. Até aí tudo bem, mas eu fui corna da minha irmã. Pra vocês entenderem todo o contexto, meus pais não deixavam a gente fazer nada, absolutamente nada. Mas logo que eu fiz 18 anos, eu acabei saindo da casa deles. Meu pai alugou um apartamento pra mim e eu fiquei morando sozinha. E bem nessa época, eu acabei saindo com um cara da faculdade. Ele era um príncipe, me tratava muito, muito bem. A única coisa que eu fiquei com o pé atrás é que eu sabia que ele tinha traído as últimas namoradas dele. E sim, ele já tinha namorado várias vezes e todas elas tinham sido cornas. Mas eu achei que seria diferente comigo. E até um tempo eu realmente achei que tinha conseguido mudar ele. Mas um dia ele me mandou mensagem falando que não poderia ir me ver porque ele ia jogar bola. O que eu achei bem estranho porque era uma sexta-feira. E todo final de semana ele ia pro meu apartamento. E aí que aconteceu tudo. Ele me mandou mensagem falando que ia pro futebol. E eu não quis parecer surtada, então eu confiei. Eu deitei e dormi super cedo naquele dia. E aí eu acordei com uma ligação da minha mãe. E há um detalhe, a minha mãe não consegue guardar segredos. Então ela me ligou e começou a falar que meu namorado estava lá com a minha irmã e que ele tinha dito pra todo mundo de casa que ele e a minha irmã iam preparar uma surpresa pra mim. E como eu sou muito curiosa, decidi ir até lá. Eu fui, entrei normalmente, fingi que não tava sabendo de nada e fui até o quarto da minha irmã. E gente, minha irmã tinha 15 anos, então o quarto dela não tinha chave pra trancar. Eu abri a porta e vi os dois. Tendo relações. Eu perdoei os dois, terminei meu namoro e não tenho mais amizade com a minha irmã. Gente, lembrando que a história não é minha. Eu não me lembro dessa experiência, mas a minha mãe e a minha avó me contam sempre essa história. Os meus pais me tiveram muito jovem, eles tinham 20 anos, e acabou que eles se separaram quando eu não tinha nenhum ano de idade ainda. E eu costumava passar muito as noites na casa da minha avó materna, mãe da minha mãe. Quando eu era bem criancinha, bem neném, eu saía do meu quarto, assim, meio desnorteada no meio da noite, e falava que tinha uma senhora em cima do meu berço, simplesmente me olhando dormir. Como eu era muito criancinha, as pessoas não levavam muito a sério. Elas achavam que eu tava inventando alguma história, ou que eu tava imaginando, ou que eu tava sonhando. Mas isso, gente, continuou por meses, se não por um ano. Eu simplesmente saía do meu quarto e falava com a minha mãe que tinha uma senhora me olhando dormir. Eu falava, mãe, a senhora que fica me olhando dormir disse isso, blá, 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 blá. Eu contava o que a senhora falava comigo. Um belo dia, eu, a minha mãe e a minha avó, materna, mãe da minha mãe, a gente tava folheando um álbum de fotos antigas. Até que, em certo momento, elas pararam em uma foto da mãe do meu pai, da minha avó paterna. E na mesma hora eu apontei pra ela e eu disse, mãe, essa é a senhora que fica me olhando dormir à noite. Detalhe, eu nunca tinha conhecido ela, até porque ela faleceu antes mesmo de eu nascer. Depois disso, gente, eu tive a experiência de ver parentes meus que já se foram várias vezes. Eu não tenho um dom de ver ou me comunicar com pessoas que já se foram, mas eu acredito que eu tenho anjos da guarda que acabam me proporcionando esses momentos em que eu posso ter contato com pessoas que são tão especiais pra mim.